Olá, seja muito bem-vindo. Antes de começarmos, queremos te explicar rapidamente como funciona o nosso conteúdo. Temos um canal no Telegram com diversos audiolivros de diferentes gêneros, pensados para que você possa ouvir onde e quando quiser. Além de escutá-los online, você também pode baixar os audiolivros e ouvi-los offline. Ao entrar no nosso canal, você terá acesso a todo o catálogo disponível. E caso esteja procurando algum livro específico que ainda não foi postado, poderá solicitar o título e o autor para que o transformemos em áudio. A mensalidade do canal é de apenas R$ 10 por mês. Também vendemos audiolivros por unidade por apenas R$ 5 cada, para quem prefere adquirir títulos individuais. Para fazer parte do nosso canal no Telegram, basta escanear o QR Code na tela ou acessar o link disponível nos comentários. Agradecemos pela sua atenção. Adário Voltolini e David Longo Mestres. Prólogo. O conversível vermelho fez uma manobra e parou diante do garoto. O homem ao volante dirigia com muita calma e parecia não ter pressa nem preocupações. Usava um boné elegante, o carro estava de capota aberta. Parou e com um belo sorriso disse ao garoto: "Você viu André?" André era uma garota. O garoto não entendeu direito, achou que o homem queria saber se ele já tinha visto por aí, na vida, se tinha visto que maravilha ela era. "Você viu André?" Como uma coisa entre homens. Então o garoto disse sim. "Onde?" perguntou o homem. Já que o homem ainda sustentava uma espécie de sorriso, o garoto continuou a entender as perguntas de maneira errada. Assim respondeu: "Por toda parte." Depois pensou em ser mais específico e acrescentou: "De longe." Então o homem fez que sim com a cabeça, como para dizer que concordava e que tinha entendido. Continuava a sorrir. "Cuide-se", disse. E foi embora, mas sem forçar a marcha. Como se nunca tivesse precisado forçar a marcha na sua vida. 4 travessas adiante, onde um semáforo piscava inutilmente ao sol, o conversível vermelho foi atingido por um furgãozinho desgovernado. É preciso dizer que o homem era o pai de André. O garoto era eu. Faz muitos anos. A paixão de A. Tal qual o amor imenso. Imensa foi sua partida. Giovanni Battista Ferrandini. O pranto de Maria, c. 1732. Todos temos 16, 17 anos. Mas sem que realmente saibamos, é a única idade que podemos imaginar, e mal sabemos do passado. Somos muito normais, não há outro plano previsto além de ser normal, é uma inclinação que herdamos no sangue. Durante gerações nossas famílias trabalharam para refinar a vida até tirar dela qualquer evidência, qualquer aspereza que pudesse nos deslocar ao olhar distante. Com o tempo acabaram conseguindo certa competência no ramo, mestres da invisibilidade, a mão segura, o olhar sábio, artesãos. É o jeito de apagar a luz, do sair dos quartos, as poltronas estão cobertas na sala. Os elevadores às vezes têm um mecanismo pelo qual só podemos ter o privilégio de subir quando introduzirmos nele uma moeda. A utilização na descida é gratuita, embora em geral seja considerada dispensável. Na geladeira as claras de ovos são guardadas num copo, e raramente vamos ao restaurante, sempre aos domingos. Nos terraços, cortinas verdes protegem da poeira das alamedas algumas plantinhas coriáceas e mudas que nada prometem. A luz muitas vezes é considerada um incômodo. Gratos ao nevoeiro, por mais absurdo que possa parecer, vivemos, se é que aquilo é viver. Entretanto somos felizes, ou pelo menos assim acreditamos. No enxoval da normalidade regulamentar, complemento irrenunciável é o fato de que somos católicos, crentes e católicos. Na realidade essa é a anomalia, a loucura com a qual revertemos o teorema da nossa simplicidade, mas tudo nos parece muito rotineiro regulamentar. Acreditamos, e não parece haver outra possibilidade. E no entanto cremos com ferocidade e fome não de uma fé tranquila, mas de uma paixão descontrolada como uma necessidade física, uma urgência. É a semente de certa loucura, a condensação evidente de um temporal no horizonte. Mas pais e mães não leem a tempestade que se aproxima, só a falsa mensagem de uma branda aquiescência quanto aos rumos da família, assim nos deixam ir ao largo. Jovens que passam o tempo livre trocando os lençóis de doentes esquecidos na própria merda, isso ninguém lê pelo que é uma forma de loucura. Ou o gosto pela pobreza, o orgulho pelas roupas miseráveis. As orações, o orar, o sentimento de culpa sempre. Somos desajustados, mas ninguém quer perceber isso. Cremos no Deus dos Evangelhos. Assim, para nós o mundo tem fronteiras físicas muito imediatas, e fronteiras mentais fixas como uma liturgia. E aquele é nosso infinito. Mais ao longe, para além dos nossos hábitos, num espaço do qual não sabemos quase nada, há os outros no horizonte. O que salta aos olhos é que não creem, aparentemente não creem em nada.
mas também certa peculiaridade com o dinheiro e os reflexos brilhantes dos seus objetos e dos seus gestos, à luz. Provavelmente são simplesmente ricos, e nosso olhar é o olhar que vem de toda timidez em seu esforço de ascensão, olhares que vêm da penumbra. Não sei. Mas percebemos claramente mirem neles, pais e filhos, a química da vida não produz fórmulas exatas, mas arabescos espetaculares, como esquecida da função reguladora, ciência embriagada. Daí o eleito de existências que não entendemos, escrituras cujo valor se perdeu. Não são morais, não são prudentes, não têm vergonha, e são assim há um tempão. Evidentemente podem contar com celeiros cheios até dizer chega, porque produzem sem calcular a colheita das estações, que seja dinheiro ou mesmo só reconhecimento, experiência. Colhem indistintamente bem e mal queimam a memória, leem o próprio futuro. Prosseguem solenes e impunes. De longe, nós os deixamos passar em nossos olhos e às vezes até nos pensamentos. Pode acontecer ainda que num líquido arranjo cotidiano a vida nos leve a roçá-los, por acaso, suspendendo por breves instantes as distinções que brotam naturais. São os pais geralmente que se misturam, raramente algum de nós, uma amizade passageira, uma marota. Assim, podemos olhá-los de perto. Quando depois regressamos a nossas fileiras, não propriamente rechaçado de volta, mas sim liberados do encargo, ficam na memória algumas páginas abertas, escritas na língua deles. O som pleno, redondo, que as cordas dos seus pais soam, no jogo de tênis, quando as raquetes atingem a bola. As casas, sobretudo as de praia ou de campo, das quais eles parecem com certa frequência se esquecer. Sem problema dão as chaves aos filhos. Nas mesinhas ainda há copos empoeirados de bebidas alcoólicas, e nos cantos esculturas antigas, como no museu, mas dos armários despontam sapatos de verniz. Os lençóis pretos. Nas fotos bronzeados. Quando estudamos com eles, na casa deles, o telefone toca o tempo todo e vemos as mães, que frequentemente se desculpam por alguma coisa, mas sempre rindo e com um tom de voz que não conhecemos. Depois se aproximam e passam a mão em nossos cabelos, dizendo alguma coisa como garotas, e pressionam os seios contra nosso braço. Há também a criadagem e horários imprudentes como improvisados, não parecem acreditar no poder de salvação dos hábitos. Não parecem acreditar em nada. É um mundo, e André vem dele. Distante, aparece de vez em quando, sempre em histórias que não nos dizem respeito. Apesar de ter nossa idade, fica quase o tempo todo com os mais velhos, e isso a torna mais estranha ainda e eventual. Nós a vemos, é difícil dizer se ela alguma vez nos vê. Provavelmente não sabe sequer nossos nomes. O dela é André, que em nossas famílias é um nome de meninos, mas não na dela, na qual até para dar nomes instintivamente há certa tendência ao privilégio. E não pararam aí, pois afinal a chamam de André, com um acento sobre o A, e é um nome que existe só para ela. Assim sempre foi, para todos, André. É por natureza muito bonita, quase todos, entre eles, são assim, mas é preciso dizer que ela é especialmente bonita, e sem querer. Tem um quê de uma dureza. Isso facilita as coisas para nós, somos católicos. A beleza é uma virtude moral e não tem nada a ver com o corpo. Portanto a curva de um traseiro não significa nada, nem o ângulo perfeito de um tornozelo delgado tem de significar alguma coisa. O corpo feminino é o objeto de uma sistemática remissão. Em conclusão, tudo o que sabemos da nossa inevitável heterossexualidade foi apreendido pelos olhos escuros de um amigo querido, ou pelos lábios de um colega do qual tivemos ciúmes. A pele de vez em quando, com gestos que esboçamos sem entender, sob as malhas de futebol. No fim, claro que as garotas pouco masculinas nos agradam mais. André nisso, é perfeita. Tem cabelos longos, mas com a fúria de um índio norte-americano, nunca havia arrumá-los ou penteá-los, tem cabelos e só. Toda a sua maravilha está no rosto, a cor dos olhos, a maçã do rosto angulosa, a boca. Não é necessário olhar para mais nada, seu corpo é somente uma maneira de ficar, de apoiar o peso, de ir embora, é uma consequência. Nenhum de nós nunca se perguntou como ela é debaixo do pullover, não é urgente e somos gratos por isso. Basta para todos, aquele jeito de se mover a cada instante, uma elegância herdada de gestos e meias vozes, prolongamento da sua beleza. Em nossa idade, ninguém realmente controla o impulso, andamos com a hesitação do potro, temos vozes não falamos, mas ela parece antiga de tanto que conhece, de seu jeito de ficar, suas nuances por instinto. É claro que outras garotas experimentam os mesmos movimentos e entoações, mas raramente conseguem, porque é uma construção, enquanto nela é um dom, graça, tanto ao se vestir como ao se portar, a cada instante. Então, de longe ficamos enfeitiçados por ela, assim como ficam enfeitiçados, é preciso dizer,
Os outros também, todos eles. Os garotos maiores sabem da sua beleza e até mesmo os velhos que têm 40 anos. Sabem disso suas amigas e todas as mães, e a sua como uma ferida nos flancos. Todos sabem que é assim e que não há nada a fazer. Pelo que sabemos, não há ninguém que possa afirmar ter sido namorado de André. Nunca vimos de mãos dadas com alguém. Ou dar um beijo, nem mesmo um gesto leve sobre a pele de um garoto. Não tem nada a ver com ela. Não se importa em agradar a alguém, parece empenhada em alguma outra coisa mais complicada. Há garotos que deveriam atraí-la, muito diferentes de nós, é claro, como os amigos do irmão, bem vestidos que falam com um sotaque estranho, como se fizessem questão de não abrir muito a boca. Querendo, haveria até homens adultos que nos parecem revoltantes e que estão sempre à sua volta. Gente com carro. E acontece realmente de André sair com eles, nos seus carros revoltantes ou nas motos. Sobretudo à noite, como se a escuridão a levasse para um cone de sombras que não queremos entender. Mas tudo isso não tem nada a ver com o andamento natural das coisas, de garotos e garotas juntos. É como uma sequência a qual foram retiradas certas passagens. Não decorre daí aquilo que chamamos de amor. Assim, André não é de ninguém, mas nós sabemos que também é de todos. Pode ter uma parte de invenção, mas o que se conta por aí é cheio de verdades, como de alguém que tivesse visto e sabe. E nós acreditamos naquelas histórias, custamos a visualizar tudo, ela ali no meio, é ela mesmo. Seu jeito. Espera nos banheiros dos cinemas, encostada na parede, e eles vão, um do outro, e a tomam, sem que ela sequer se vire. Ela vai embora depois, sem voltar à sala para buscar o sobretudo. Vão para a putaria com ela, e ela ri muito e fica num canto, olhando se são travestis, olha para eles e os toca. Nunca bebe e não fuma, trepa lucidamente, sabendo o que é, dizem, sempre em silêncio. Andam por aí umas fotos que nós nunca vimos, em que ela é a única mulher. Não se importa de ser fotografada, não se importa que às vezes sejam os pais, depois os filhos, parece não se importar com nada. Cada manhã, mais uma vez é de ninguém. Para nós é difícil de entender. À tarde vamos ao hospital, o dos pobres. Ala masculina, urologia. Sob as cobertas, os doentes não vestem as calças de pijama, mas tem um tubinho de borracha enfiado na uretra. O tubinho está ligado a outro tubinho, ligeiramente maior, que acaba numa bolsa de plástico transparente, presa ao lado da cama. Assim, os doentes mijam sem perceber ou sem ter que levantar. E tudo acaba na bolsa transparente, a urina é aguada ou mais escura, até estar vermelha de sangue. O que nós fazemos é esvaziar aquelas benditas bolsas. É preciso desconectar os dois tubinhos, retirar a bolsa, ir ao banheiro segurando nas mãos aquela bexiga cheia e esvaziar tudo no vaso sanitário. Depois voltamos para a ala e ajeitamos tudo no lugar. O difícil é aquele negócio de desconectar. Você aperta com os dedos o tubinho que está inserido na uretra e tem que dar um puxão. Do contrário, ele não se solta do outro tubinho, aquele ligado à bolsa. Então você procura fazer as coisas devagar. Falamos enquanto fazemos isso, dizemos algo engraçado aos doentes enquanto estamos dobrados sobre eles tentando não machucá-los muito. Eles, naquele momento, não dão a mínima para nossas perguntas, porque só pensam naquele treco no pau, mas respondem entre os dentes, porque sabem que se estamos falando é por eles. As bolsas são esvaziadas por meio de uma tampinha vermelha no canto inferior. Muitas vezes no fundo fica uma espécie de areia como nos fundos de garrafa. Então você tem que enxaguar bem. Fazemos isso porque acreditamos no Deus dos Evangelhos. Quanto a André, é preciso dizer que uma vez nós a vimos com nossos olhos, num bar. Aquela hora da noite, sofás de couro e luzes baixas e muitos daqueles. Nós estávamos ali por engano, pela vontade de um sanduíche àquela hora da noite. André estava sentada, outros estavam sentados, todos daquele naipe. Ela se levantou e saiu passando perto de nós, foi se apoiar no capô de um carro esporte, na segunda fila com as lanternas acesas. Chegou um daqueles, abriu o carro e os dois entraram. Nós estávamos comendo sanduíche em pé. Não saíram dali, não devia significar muita coisa o fato de que os carros passassem do lado, e às vezes algum raro pedestre. Ela se abaixou, enfiando a cabeça entre a direção e o peito do rapaz, que ria, enquanto isso, e olhava para a frente. A porta do carro cobria tudo, é óbvio, mas de vez em quando se via pela janela a cabeça dela se levantando, dava uma olhada para fora, segundo um ritmo todo seu. Numa daquelas vezes ele pôs a mão na sua cabeça para empurrá-la de novo para baixo, mas André atirou com um gesto irado, e berrou alguma coisa. Nós continuávamos comendo sanduíche, mas estávamos como enfeitiçados.
Por algum tempo ficaram naquela posição ridícula, sem falar. André parecia uma tartaruga com a cabeça para fora. Depois, porém, tornou a abaixá-la, atrás da porta do carro. O rapaz curvou o pescoço para trás. Nós acabamos o sanduíche e, no fim, o rapaz desceu do carro, estava rindo e arrumando o paletó. Tornaram a entrar no bar. André passou à nossa frente e olhou para um de nós como se tentasse lembrar alguma coisa. Depois foi sentar-se mais uma vez no sofá de couro. Era realmente um boquete, disse depois Bob, que sabia o que era, o único entre nós que sabia direito o que era um boquete. Tinha tido uma namorada que fazia. Confirmou então que era um boquete, não havia dúvida. Continuamos a caminhar em silêncio. É claro que cada um de nós estava tentando juntar as coisas, para imaginar mais atentamente o que tinha acontecido atrás da porta do carro. Estávamos criando uma imagem na cabeça, e apontávamos para o primeiro plano. Trabalhávamos com o pouco que tínhamos. Eu havia guardado precisamente um relance da minha namorada, certa vez, com a ponta do meu cacete na boca, mas só a pontinha. Ficou com ele assim, sem se mexer, e com os olhos estranhamente abertos, um pouco abertos demais. Dali a imaginar André, não era assim tão fácil, sem dúvida. Mas deve ter sido mais fácil para Bob, com certeza, e talvez também para Luca, que é taciturno sobre essas coisas, mas deve ter visto mais que eu feito e visto. Quanto ao santo, ele é diferente. Não tenho vontade de falar dele, não agora. De qualquer maneira, é daqueles que não excluem ser padre, quando pensa no que vai ser quando crescer. Ele não diz isso, mas dá para perceber. Foi ele quem achou o trabalho no hospital. Faz parte do nosso modo de utilizar o tempo livre. Antes íamos passar as tardes com alguns velhinhos, levávamos comida para eles, eram velhos sem um tostão, esquecidos, íamos às suas casas minúsculas. Então o santo descobriu aquela história do hospital dos pobres e disse que era bonita. De fato, nós gostamos depois de sair ao ar livre, ainda com o cheiro de mijo nas narinas, e caminhar de cabeça erguida. Debaixo das cobertas, os velhos doentes têm membros cansados, e todos os pelos brancos em volta como os cabelos brancos. São paupérrimos, não têm parentes que lhes levem o jornal, abrem bocas podres, queixam-se de modo asqueroso. É preciso vencer o nojo pela sujeira, os cheiros e os detalhes. Todavia, somos capazes de fazer isso, e recebemos em troca algo que não saberíamos explicar, como uma certeza, a consistência pétrea de uma certeza. Assim saímos na escuridão mais firmes e aparentemente mais verdadeiros. É a mesma escuridão que a cada noite traga André e suas perdidas aventuras, embora em outras latitudes da vida, árticas, extremas. Por mais absurdo que seja, há uma única treva para todos. Como se viu, chamamos um de nós de Bob. Ele tem um irmão mais velho que é o John Kennedy cuspido e escarrado. Por isso ele é Bob. Certa noite sua mãe estava arrumando as coisas na cozinha, acabaram falando de André. Nossas mães falam de André se calhar, ao passo que os pais seguem adiante com uma careta indecifrável, de tão bela e escandalosa que André é. Ficam constrangidos ao falar dela, fazem questão de parecer assexuados. Por isso aquela mãe, ao contrário, falou de André com Bob. Disse, coitadinha. Coitadinha não era a palavra que ocorria a Bob, se pensava em André. Então a mãe teve que explicar. Enrolava os guardanapos e enfiava em argolas de madeira, mas de plástico, coloridas. Disse que aquela garota não era como as outras. Eu sei, disse Bob. Não, você não sabe, ela disse. E depois acrescentou que André tinha se matado, acontecerá havia algum tempo. Ficaram quietos. A mãe de Bob não sabia se era o caso de continuar. Tentou se matar, disse por fim. Depois recomendou muito que Bob não comentasse com ninguém, foi assim que ficamos sabendo. Tinha escolhido um dia chuvoso. Tinha se vestido com um monte de roupa. Embaixo de tudo tinha posto um par de cuecas do irmão. Depois tinha continuado com camisetas, poloveres e uma saia sobre as calças compridas. As luvas também. Um chapéu e 2 sobretudos, um mais leve embaixo e outro mais grosso. Tinha calçado botas de borracha verde. Saíra daquele jeito e fora para a ponte, aquela sobre o rio. Já que era noite, ali não havia ninguém. Alguns carros, sem vontade de parar. André se pôs a andar sob a chuva, ela queria era ensopar tudo e ficar pesada feito um trapo. Andou muito para lá e para cá, até sentir o peso de todas aquelas coisas podres. Depois pulou por cima da balaustrada de ferro e se jogou na água, que àquela hora estava negra, a água do Rio Negro. Alguém a salvou. Mas quem começou a morrer nunca para de fazê-lo, e agora nós sabemos por que André nos atrai para além de qualquer bom senso, e a despeito de qualquer convicção nossa. Nós havemos rir, ou fazer coisas como andar de scooter,
e acariciar um cachorro. Certas tardes ela vai passear com uma amiga, segurando-a pela mão, e tem umas bolsinhas dentro das quais põe coisas úteis. Todavia, nós não acreditamos mais porque temos em mente, quando ela gira a cabeça de súbito procurando algo, os olhos aterrorizados, oxigênio. Até o costume que tem, o pescoço curvado para trás, o queixo erguido, o costume de ficar assim, como sobre um invisível fio de água. E cada dissipação sua, inclusive aquelas impronunciáveis e sem vergonha que não sabemos dizer, são como relâmpagos e nós os entendemos. É que morre. André morre. Depois Bob perguntou para a mãe por que André tinha feito aquilo, mas aí a mãe se complicou um pouco, dava para perceber que ela não queria mesmo contar o resto da história. Fechou de repente uma gaveta com uma força desnecessária. São mães que não desperdiçam nada, nem a pressão de um pulso no puxador de uma gaveta, mas ela o fez, e era para dizer que não se falava mais naquilo. Certa vez fomos até a ponte à noite, pois queríamos ver a água negra, aquela água negra. Eu, Bob, o Santo e Luca, que entre todos é meu melhor amigo. Fomos de bicicleta. Queríamos ver o que os olhos de André tinham visto, por assim dizer, e qual era realmente a altura do ar, para pensar em saltá-lo. Tínhamos também uma vaga ideia de subirmos em pé na balaustrada ou talvez, balançar pendendo um pouco para frente no vazio. Segurando firme, de qualquer modo, pois todos nós somos garotos que chegam em casa pontualmente para o jantar. Nossas famílias acreditam nos hábitos e nos horários. Então fomos, mas a água era tão negra que parecia espessa e pesada, um lodo, um petróleo. Era horrível, e não havia nada mais a dizer. Olhávamos para baixo, apoiados no ferro gelado da balaustrada, fixando as grandes veias da correnteza e o negro sem fundo. Se havia uma força que podia levar alguém a pular, não a conhecíamos. Somos cheios de palavras cujos verdadeiros significados não nos ensinaram, e uma delas é a palavra dor. Outra é a palavra morte. Não sabemos o que designam, mas as usamos, e isso é um mistério. Acontece-nos também com palavras menos solenes. Certa vez Bob me disse que quando era mais novo, e tinha 14 anos, foi por acaso a uma reunião na paróquia dedicada ao tema da masturbação, e o curioso era que na realidade ele, naquela época, não conhecia o significado da palavra masturbação, a verdade é que não sabia o que era. Mas tinha ido, e aliás, dera sua opinião e discutir animadamente isso ele lembrava. Disse que pensando bem, não estava certo de que os outros soubessem do que estavam falando. Talvez o único ali que realmente batia a punheta fosse o padre, disse. Depois, enquanto me contava essa história, deve ter ficado na dúvida e então, acrescentou, sabe do que estou falando, não é? Sim, eu sei. Masturbação, sei o que é. Bem, eu não sabia, ele disse. Lembrava-me de certas noites em que me esfregava contra o travesseiro à noite, porque não conseguia dormir. Enfiava-o entre as pernas e me esfregava. Só isso. E fiz uma discussão sobre aquilo, dá para acreditar? Mas somos assim, usamos um montão de palavras cujos significados não conhecemos, e uma delas é a palavra dor, outra é a palavra morte. Por isso não nos foi possível ter os olhos de André e olhar a água negra da ponte como ela tinha visto. Que ao contrário vem de um mundo sem cautelas, no qual a aventura humana não corre ao abrigo da normalidade, mas derrapa bastante, até tocar de leve toda palavra distante, por mais aguçada que seja, e primeira entre todas aquela que diz a morte. Em suas famílias morrem frequentemente sem esperar a velhice, como impacientes, e o hábito com a palavra morte é tamanho que não é incomum que no seu passado recente se enumere a ocorrência com um tio, uma irmã, um primo que foi assassinado, ou que tem assassinado. Nós morremos, de vez em quando, eles são assassinos ou assassinados. Se tento explicar a brecha de casta que nos separa deles, nada pode ser mais exato que remontar aquilo que os torna irremediavelmente diversos e aparentemente superiores, ter à disposição destinos trágicos. Ao passo que nós, ao contrário, seria correto dizer que não podemos nos dar ao luxo do trágico, talvez nem sequer do destino. Nossos pais e nossas mães diriam que não podemos nos dar ao luxo. De modo que temos tias em cadeiras de rodas pela ocorrência de derrames, babam educadamente e assistem à televisão. Entretanto, nas famílias deles, avós internos de alfaiataria pendem trágicos das través às quais se enforcaram por causa de derrocadas financeiras. Assim como pode acontecer que tenham encontrado o primo com a cabeça rasgada por um golpe bem acertado, desferido de cima para baixo, na moldura de um apartamento florentino, e arma do crime, uma estatueta helenista representando a temperança. Nós, ao contrário, temos avós que vivem eternamente, vão todos os domingos, incluído o último antes de morrerem, na mesma doceria no mesmo horário, para comprar os mesmos doces.
Dispomos de destinos comedidos, como em consequência de um misterioso preceito de economia doméstica. Assim, excluídos do trágico, recebemos como herança a bijuteria do drama, junto com o ouro puríssimo da fantasia. Isso sempre nos tornará menores, desprovidos e inexpugnáveis. Mas André vem dali, e quando olhou a água escura viu passar um rio do qual desde pequena tinha aprendido as nascentes. Como começamos a perceber, uma inteira rede de mortos teceu a dela, e na dela se prolonga a trama de uma única morte, gerada pelo tir dos seus privilégios. Assim tinha superado o parapeito de ferro, quando nós mal conseguíamos nos debruçar um pouco sobre a lama negra. Tinha se deixado cair. O tapa do frio ela há de ter sentido depois o afundar lento. Então fomos à ponte, e aquilo nos assustou. Ao voltar para casa de bicicleta, pensávamos que era tarde, e acelerávamos os pedais. Não trocávamos uma palavra. Bob fez a curva para sua casa, depois foi a vez do santo. Ficamos Luca e eu. Pedalávamos um ao lado do outro, mas ainda mudos. Eu já disse, de todos, ele é meu melhor amigo. Podemos nos entender com um gesto, às vezes basta um sorriso. Antes que chegassem as garotas, passamos juntos todas as tardes da nossa vida, ou pelo menos assim nos parece. Sei quando está para ir embora e por vezes poderia dizer, um instante antes, quando ele vai começar a falar. Poderia encontrá-lo no meio de uma multidão na primeira olhada, só por seu jeito de andar pelas costas. Pareço maior que ele, todos parecem, porque nele restou muito da criança, nos ossos pequenos, na pele alva, nos traços do rosto delicados e belíssimos, como as mãos e o pescoço delgado, as pernas secas. Mas ele não sabe, nós mal sabemos, como eu disse, a beleza física é algo para o qual não ligamos. Não é necessária a edificação do reino. Assim, Luca carrega consigo, sem usá-la, um encontro adiado. Para a maioria ele parece um tipo distante, e as garotas adoram aquela distância que chamam de tristeza. Mas como todo mundo, ele gostaria simplesmente de ser feliz. Há uns 2 anos tínhamos 15, estávamos na minha casa, numa daquelas tardes, deitados na cama lendo umas revistas de Fórmula 1, estávamos no meu quarto. Bem junto da cama havia uma janela, e estava aberta, dava para o jardim. E no jardim estavam meus pais, falavam era domingo. Nós não estávamos escutando, estávamos lendo, mas a certa altura começamos a escutar, porque meus pais tinham começado a falar da mãe de Luca. Não tinham percebido que ele estava lá, evidentemente, e estavam falando da sua mãe. Estavam dizendo que era uma mulher formidável e que era uma pena ela ter tido tanta falta de sorte. Disseram algo sobre o fato de Deus ter lhe reservado uma cruz terrível. Eu olhei para Luca, ele sorria e me fez um sinal, para dizer que ficasse parado e não fizesse barulho. Parecia estar se divertindo com a coisa. Então ficamos escutando. Lá fora no jardim minha mãe estava dizendo que devia ser terrível viver ao lado de um marido tão doente, devia ser uma solidão dilacerante. Depois perguntou ao meu pai se ele sabia como andava o tratamento. Meu pai disse que tinham tentado de tudo, mas a verdade é que nunca se sai definitivamente daquele tipo de situação. Só resta esperar, disse, que não resolva se matar, mais cedo ou mais tarde. Falava do pai de Luca. Eu começava a ficar envergonhado pelo que estavam dizendo, tornei a olhar para Luca, ele me fez um sinal como a dizer que não estava entendendo nada, que não sabia do que estavam falando. Pôs a mão na minha perna, queria que eu não me mexesse, que não fizesse barulho. Queria ouvir. Lá fora, no jardim, meu pai falava de uma coisa chamada depressão, que evidentemente era uma doença, porque tinha a ver com remédios e médicos. A certa altura disse deve ser horrível, para a mulher e também para o filho. Coitadinhos, disse minha mãe. Calou-se um pouco e depois repetiu coitadinhos, querendo dizer que Luca e sua mãe eram coitados pois tinham que viver ao lado daquele homem doente. Disse que só se podia rezar, e que faria isso. Depois meu pai se levantou, e os dois se levantaram e entraram em casa. Nós baixamos instintivamente os olhos para as revistas de Fórmula 1, com medo que a porta do quarto se abrisse. Mas não aconteceu. Ouvimos os passos dos meus pais pelo corredor, iam para a sala. Ficamos ali imóveis, o coração batendo forte. Era melhor ir embora dali, e não acabou muito bem. Quando já estávamos no jardim, minha mãe saiu para me perguntar quando eu achava que ia voltar e assim se deu conta de Luca. Disse então seu nome, como numa espécie de cumprimento, mas aceso por uma surpresa temerosa, sem conseguir acrescentar mais nada, como ao contrário teria feito em outro dia qualquer. Luca se voltou para ela e disse boa tarde, senhora. Falou com educação, no tom mais normal que existe. Somos muito bons para fingir. Fomos embora e minha mãe ainda estava ali, a soleira imóvel, uma revista na mão, o dedo indicador marcando a página.
Ao caminhar, um ao lado do outro, por certo tempo não dissemos nada. Entrincheirados em nossos pensamentos, os dois. Quando tivemos que atravessar uma rua, então ergui os olhos, enquanto olhava os carros chegando, também olhei para Luca por um instante. Estava com os olhos vermelhos, cabisbaixo. O fato é que nunca me ocorrerá que o pai dele fosse doente, e a verdade, por mais estranha, é que tampouco Luca alguma vez pensara em algo assim. Isso dá uma ideia de como somos. Temos uma confiança cega em nossos pais, o que vemos em casa é o correto e equilibrado andamento das coisas, o protocolo daquilo que consideramos uma sanidade mental. Adoramos nossos pais por isso, eles nos mantêm protegidos de qualquer anomalia. Assim, não existe a hipótese de que eles, em primeiro lugar, possam ser uma anomalia, uma doença. Não existem mães doentes, apenas cansadas. Os pais nunca falham, estão nervosos às vezes. Certa infelicidade, que preferimos não registrar, assume de vez em quando a forma de patologias que teriam nomes, mas em família não os pronunciamos. O uso de médicos desagrada e, se necessário, é redimensionado pela escolha de médicos amigos, que frequentam a casa pouco mais que confidentes. Onde seria preciso a intervenção de um psiquiatra, prefere-se a benévola amizade de médicos que conhecemos há uma vida, igualmente infelizes. Para nós, isso parece normal. Assim, sem saber, herdamos a incapacidade para a tragédia e a predestinação para a forma menor do drama, porque nas nossas casas não se aceita a realidade do mal, e isso adia ao infinito qualquer desdobramento trágico, deflagrando a longa onda de um drama comedido e permanente, o pântano em que crescemos. É um habitat absurdo, feito de dor reprimida e censuras diárias. Mas nós não podemos perceber o quanto é absurdo, porque como répteis de pântano, conhecemos apenas aquele mundo, e o pântano para nós é a normalidade. Por isso somos aptos a metabolizar doses inacreditáveis de infelicidade, tomando-as pelo curso devido das coisas. Nem sequer desconfiamos que escondem feridas a ser curadas e fraturas a recompor. Da mesma maneira ignoramos o que é o escândalo, pois aceitamos instintivamente cada eventual desvio revelado por quem está à nossa volta como uma integração apenas inesperada ao protocolo da normalidade. Assim, por exemplo, na escuridão dos cinemas paroquiais, sentimos a mão do padre se apoiar no interior das nossas coxas, sem sentir raiva, mas procurando deduzir depressa que evidentemente as coisas eram assim. Os padres apoiavam a mão ali, nem era o caso de comentar em casa. Tínhamos 12, 13 anos. Não tirávamos a mão do padre. Tomávamos a Eucaristia da mesma mão no domingo seguinte. Éramos capazes de fazer isso, ainda somos, porque não deveríamos ser capazes de confundir a depressão com uma forma de elegância, e a infelicidade com uma coloração apropriada da vida. O pai de Luca nunca vai ao estádio, porque não suporta ficar no meio de muita gente. É algo que sabemos e que interpretamos como uma forma de distinção. Estamos acostumados a considerá-lo vagamente aristocrático, por seu jeito de ficar em silêncio, mesmo quando vamos ao parque. Anda lentamente e ri aos rasgos como uma concessão. Não dirige. Que nos recordemos, nunca levantou a voz. Parecem-nos todas manifestações de dignidade superior. Nem nos deixa em alerta o fato de que a seu redor todos tenham uma alegria peculiar, a palavra exata seria forçada, mas ela nunca nos ocorre. De modo que é uma alegria peculiar, que interpretamos como uma forma de respeito, é de fato o funcionário do ministério. Em suma, nós o consideramos um pai como os outros, só mais ilegível talvez, estrangeiro. Mas Luca à noite, senta-se ao lado dele no sofá, diante da televisão. O pai apoia a mão sobre seu joelho. Não diz nada. Não dizem nada. De vez em quando o pai aperta com força a mão no joelho do filho. O que quer dizer que é uma doença? Perguntou-me Luca aquele dia, continuando a andar. Não sei, não tenho a mínima ideia, disse. Era verdade. Pareceu-nos inútil continuar a falar sobre aquilo, e por muito, muito tempo não falamos mais. Até aquela noite em que estávamos voltando da ponte de André e tínhamos ficado a sós. Diante da minha casa, as bicicletas paradas, um pé no chão e outro no pedal. Meus pais me esperavam, sempre jantamos às 7h30, não sei porquê. Tinha que ir, mas se via que Luca queria dizer alguma coisa. Deslocou o peso sobre a outra perna, inclinando um pouco a bicicleta. Depois disse que, apoiado no parapeito da ponte, tinha entendido uma lembrança. Tinha se lembrado de alguma coisa e tinha entendido. Esperou um pouco para ver se eu tinha que entrar. Eu fiquei ali. Na minha casa, disse, comemos quase em silêncio. Na sua casa é diferente, e também na de Bob e na do Santo, mas na nossa casa comemos em silêncio. Você pode escutar todos os barulhos, o garfo sobre o prato, a água no copo. Meu pai, especialmente, fica em silêncio. Sempre foi assim.
Lembrei-me de que ele muitas vezes se levanta, a certa altura, ele muitas vezes se levanta, sem dizer nada, quando ainda não terminamos, ele se levanta, abre a porta que dá para a sacada e sai para a sacada, encosta a porta e então se apoia no parapeito e fica ali. Por anos o vi fazer isso. Minha mãe e eu então aproveitamos, dizemos coisas, mamãe brinca, levanta-se para arrumar um prato, uma garrafa, pergunta-me alguma coisa, assim. Pelo vidro da janela vemos meu pai, lá fora de costas, um pouco curvado, encostado no parapeito. Durante anos nunca pensei nisso, mas hoje à tarde na ponte, ocorreu-me o que ele vai fazer ali. Eu acho que meu pai vai ali para se jogar. Depois não tem coragem de fazê-lo, mas toda vez se levanta e vai lá com essa ideia. Ergueu os olhos, porque queria me olhar. É como André, ele disse. Assim, Luca foi o primeiro de nós a transpor a fronteira. Não foi de propósito, não é um garoto inquieto ou coisa parecida. Viu-se diante de uma janela aberta enquanto adultos falavam sem cautela. E de longe aprendeu a morte de André. São duas indiscrições que romperam sua pátria, nossa pátria. Pela primeira vez um de nós se aventurou para além das fronteiras herdadas, desconfiando que não existem fronteiras na realidade nem uma sede nossa comprometida. Com passos tímidos, pôs-se a caminhar numa terra de ninguém, onde as palavras dor e morte têm um significado preciso, ditadas por André e escritas em nossa língua com a grafia dos nossos pais. Daquela terra nos olha, esperando que o sigamos. Já que André não tem solução, na sua família mencionam com frequência a avó, que agora já morreu. Atualmente os vermes a comem, conforme a versão deles sobre os destinos humanos. Nós sabemos que, ao contrário, está à espera do dia do juízo e do fim dos tempos. A avó era uma artista, pode ser encontrada nas enciclopédias. Nada de especial, mas com 16 anos tinha cruzado o oceano com um grande escritor inglês, ele ditava e ela escrevia à máquina, uma Remington portátil, cartas ou então trechos de livros, contos. Nos Estados Unidos tinha descoberto a fotografia, agora nas enciclopédias consta como fotógrafa. Fotografava preferivelmente desvalidos e pontes de ferro. Eram boas fotos, em branco e preto. Tinha sangue húngaro e espanhol nas veias, mas depois se casou na Suíça com o avô de André, tornando-se assim riquíssima. Nós nunca vimos. Era conhecida por sua beleza. André se parece com ela, dizem. Até no temperamento. A certa altura a avó parou de fotografar, dedicou-se a manter unida a família, da qual se tornou a déspota refinada. Quem sofreu por isso foi seu filho, seu único filho, e sua mulher com quem ele se casou, uma modelo italiana, os pais de André. Eram jovens e inseguros, assim a avó os despedaçava regularmente, porque era velha e de uma força inexplicável. Vivia com eles e comia à cabeceira da mesa, um criado lhe mostrava as travessas, pronunciando os nomes dos pratos em francês. Isso até ela morrer. O avô partirá anos antes, é preciso dizer, para completar o quadro. Tinha morrido, para sermos exatos. Antes de André, os pais dela tinham tido gêmeos. Um menino e uma menina. Para a avó aquilo pareceu uma circunstância bastante vulgar, tinha plena convicção de que ter gêmeos fosse coisa típica de pobres. Implicava especialmente com a menina, que se chamava Lúcia. Não entendia sua utilidade. 3 anos mais tarde, a mãe de André engravidou dela. A avó disse que obviamente tinha que abortar. Apesar disso ela não abortou. Eis o que aconteceu depois, precisamente. O dia em que André saiu do ventre da mãe era um dia de abril, o pai estava viajando, os gêmeos em casa com a avó. Telefonaram da clínica para dizer que a senhora já estava na sala de parto, a avó disse está bem. Verificou se os gêmeos tinham comido, então se sentou à mesa e almoçou. Depois do café, dispensou a babá espanhola por umas 2 horas e levou os gêmeos para o jardim. Havia sol, era um belo dia de primavera. Sentou-se numa espreguiçadeira e adormeceu, porque costumava fazê-lo depois do almoço e não lhe pareceu oportuno mudar o que quer que fosse. Ou aconteceu, simplesmente, de que ela adormecesse. Os gêmeos estavam brincando na grama. Havia no jardim uma fonte, com um tanque de pedra com peixes vermelhos e amarelos. No centro, um jato de água. Os gêmeos se aproximaram para brincar. Jogavam no tanque coisas que encontravam no jardim. Lúcia, a menina, a certa altura achou que seria bom tocar a água com as mãos, e depois com os pés, e brincar lá dentro. Tinha 3 anos, de modo que a coisa não era fácil, todavia ela conseguiu, apertando os pés contra a pedra e empurrando a cabeça além da borda. O irmão às vezes olhava para ela, às vezes ia apanhar coisas na grama. A menina por fim escorregou na água, fazendo um barulho ligeiro, como de um pequeno animal anfíbio, uma criatura redonda. O tanque era raso, 30 centímetros apenas, mas a menina se assustou com a água,
talvez tenha batido contra a pedra do fundo, e isso deve ter ofuscado o instinto que certamente a teria salvado, de maneira simples e natural. Assim respirou a água escura e quando buscou o ar necessário para chorar, não o encontrou mais. Voltou-se um pouco, com afã, fazendo força com os pés e batendo as mãos na água, que porém eram mãos pequenas, e o barulho foi como de prata fina. Depois ficou imóvel, entre os peixes amarelos e vermelhos que não entendiam. O irmão se aproximou para olhar. Naquele momento André saiu do ventre da sua mãe, e foi na dor, como está escrito no livro em que cremos. Nós sabemos disso porque é uma história conhecida. No mundo de André não há pudor e vergonha. É assim que transmitem sua superioridade e frisam seu privilégio trágico. Isso os predispõe a aumentar as coisas e cair inevitavelmente na lenda. E com o efeito dessa história existem inúmeras variantes. Alguns afirmam que a babá espanhola foi quem dormiu, mas também se diz que a menina já estava morta quando foi posta na água. O papel da avó se mostra sempre bastante ambíguo, mas é preciso considerar a tendência a apoiar qualquer narrativa sobre a convicção de um personagem malvado como ela. Em certos aspectos, evidentemente era. Também a história da viagem do pai a muitos pareceu suspeita, apócrifa. Todavia, a respeito de um detalhe todos concordam, ou seja, sobre o fato de que os pulmões de André deram o primeiro respiro no mesmo instante em que os da sua irmãzinha perderam o último, como por uma dinâmica natural de vasos comunicantes, como por uma lei de conservação da energia aplicada em escala familiar. Eram duas meninas e tinham permutado a vida. A mãe de André soube do acontecido assim que saiu da sala de parto. Depois lhe levaram André, que estava dormindo. Apertou-a contra o peito, e soube com certeza que a operação mental a que tinha sido chamada era superior às suas forças, aquelas de qualquer um. Assim, aquilo a feriu para sempre. Quando anos depois a avó morreu, houve um funeral bastante espetacular, com certa participação de todo o canto do mundo. A mãe de André foi para lá com um vestido vermelho, que muitos lembram ser curto e justo. Muitas vezes o pai de André, ainda hoje, por maldade ou distração, chama André pelo nome da irmãzinha morta. Chama a Lucy, que era o jeito de ele chamar aquela sua criança quando a pegava no colo. André se jogou da ponte 14 anos depois da morte da irmãzinha. Não fez aquilo no dia do seu aniversário, fez num dia qualquer, mas respirou a água escura e em certo sentido aquela era a segunda vez. Somos 4, porque tocamos juntos e temos uma banda. O Santo, Bob, Luca e eu. Tocamos na igreja. Somos estrelas em nosso ambiente. Há um padre famoso por seus sermões, e nós tocamos na sua missa. A igreja está sempre abarrotada, vem gente de outros bairros para nos ouvir. Fazemos missas que duram até 1 hora, mas está bem assim para todos. Naturalmente nos perguntamos se somos realmente bons, mas não há como saber, porque tocamos aquele tipo de música, um gênero muito peculiar. Em algum lugar, nos escritórios de editoras católicas famosas, alguém compõe essas canções e nós as cantamos. Nenhuma dessas canções, fora dali, teria a menor possibilidade de ser uma bela música. Se fosse cantada por um cantor-compositor qualquer, as pessoas se perguntariam o que houve com ele. Não é rock, não é música beat, não é folk, não é nada. É como os altares feitos com as mós dos moinhos, as vestes de saco, os cálices de barro, as igrejas de tijolos vermelhos. A mesma igreja que outrora encomendava frescos a Rubens e cúpulas a Borromini, agora se aflige numa estética evangélica vagamente sueca, as raias do protestantismo. É algo que nada tem a ver com a beleza verdadeira, tanto quanto um banco de carvalho ou um arado bem conformado. Não tem relação com a beleza que entre mentes os homens estão criando fora dali. E isso vale também para a nossa música. É bonita só ali, lá dentro é correta. Não restaria nada dela se fosse lançada ao mundo lá fora. Todavia, é possível que nós sejamos de fato bons, não dá para excluir isso. É sobretudo Bob que insiste, dizendo que deveríamos tentar tocar músicas nossas, e fora de uma igreja. O teatro da paróquia seria ótimo, ele diz. Na realidade ele sabe que não seria ótimo coisa nenhuma. Nós deveríamos tocar em lugares cheios de fumaça, onde as pessoas quebram as coisas e as garotas dançam deixando que os peitos resvalem para fora da roupa. E lá nos arrebentariam. Ou mostrariam uma raiva descontrolada, vai saber. Para demover um pouco a situação, Bob se lembrou de André. André dança, todas dançam, naquele mundo dela as garotas dançam. Balé moderno, não aquelas coisas nas pontas das sapatilhas. Fazem espetáculos, apresentações de vez em quando e já que nossas garotas às vezes dançam, nós vamos assistir. Então vimos André dançar. Em certo sentido ali é como na igreja, ou seja, é uma comunidade separada do mundo, pais e avós, é claro, aplaudem muito.
Não há nenhuma relação com a beleza verdadeira nem ali. Só que de vez em quando, há alguma garota que está lá em cima como se produzisse uma força, como se descolasse o corpo da terra. Até nós que não entendemos nada de dança percebemos. Às vezes é uma garota até feia, com um corpo feio, a beleza do corpo não parece ter importância. A presença é o que conta. Bob pensou em André porque dança daquele jeito. Dança, mas não canta. Quem sabe talvez cante e nós não saibamos. Talvez cante muito mal. Topou comelixando, viu a presença dela lá em cima? Isso animou, mas a verdade é que ela está além da fronteira, como ninguém mais da nossa idade, e nós sabemos que se houver uma música nossa, então teremos que buscá-la além da fronteira, e gostaríamos imensamente que fosse ela nos levar para lá. Mas nunca admitiríamos, isso é tácito. Assim Bob ligou para ela na terceira tentativa e encontrou. Apresentou-se com nome e sobrenome, mas aquilo não lhe recordou nada. Então ele acrescentou alguns comentários, tipo onde ficava a loja do seu pai, e que ele era ruivo. Ela lembrou. Queríamos perguntar se você cantaria conosco, nós temos uma banda. André disse alguma coisa, dava para entender porque Bob estava em silêncio. Não, para dizer a verdade, até agora só tocamos na igreja. Silêncio. Durante a missa, sim. Silêncio. Não, você não teria que cantar na missa, a ideia é ser uma banda de verdade e ir tocar nos lugares. Silêncio. Não, não música de igreja, músicas compostas por nós. Silêncio. Nós três estávamos em volta de Bob, e ele fazia o tempo todo sinais para que o deixássemos em paz, que o deixássemos resolver. A certa altura começou também a rir, mas era um riso um pouco forçado. Falou mais um pouco, depois se despediram, Bob desligou. Ela disse que não falou. Não ficou explicando. Ficamos desapontados, claro, mas também carregamos conosco certa euforia, como alguém que tivesse conseguido alguma coisa. Não nos escapava que tínhamos falado com ela. Agora ela sabia que nós existíamos. Assim, estávamos de bom humor quando chegamos à casa de Luca. Tinha sido ideia minha. Nunca vamos à casa dele, não parece que seus pais gostem de receber visitas, o pai odeia bagunça, mas talvez ir até lá significasse alguma coisa, para Luca e para sua mãe. Por fim, ficamos até que nos convidassem para jantar. Em geral eles comem na cozinha em uma mesa estreita e comprida que nem é uma mesa, mas um aparador. Assim ficam ali os três, um ao lado do outro, com uma parede em frente, branca. Mas para a ocasião a mãe tinha posto a mesa da sala, que em nossas casas é um cômodo que não existe, são guardadas para rompantes especiais da vida, sem excluir os velórios. Aliás, de qualquer modo foi ali que comemos. O pai de Luca nos recebeu com uma alegria verdadeira, e quando se sentou à cabeceira, mostrando nossos lugares, tinha o ar de um homem incondicional, certo da sua primazia de pai, como se fosse o pai de todos nós, aquela noite. Mas quando a sopa estava nos pratos e ele já apertava a colher entre os dedos, o santo, por sua vez, juntou as mãos diante de si e começou a dizer palavras de agradecimento. Cabisbaixo. Disse-as em voz alta. São belas palavras. Dignai-vos, Senhor, a abençoar a comida que vossa bondade nos doou e aqueles que a prepararam. Faze com que a tomemos com alegria e simplicidade de coração e ajudai-nos a doar um pouco àqueles que não a possuem. Amém. O santo tem uma voz bonita, e traços antigos, uma barba fininha, é o único entre nós. No rosto magro já cético. Como sabemos, ele tem uma força dura quando reza, adulta. Assim o pai de Luca deve ter tido a impressão de que alguém tomara seu lugar de pai. Ou lhe pareceu que não soubera fazer o que queríamos dele, e que um rapazola com cara de místico socorrera. Então, desapareceu. Não se ouviu mais sua voz durante todo o jantar. Acabava os pratos. Deglutia. Não riu uma só vez. Ao final todos nos levantamos para tirar a mesa. É algo que sempre fazemos como bons garotos, mas eu fiz aquilo sobretudo para poder ir à cozinha e olhar aquela sacada de que Luca tinha me falado. De fato se via o parapeito e não era difícil imaginar as costas do seu pai inclinadas para a frente, os cotovelos apoiados, o olhar no vazio. Quando saímos não tivemos a impressão de que tudo correrá tão bem. Mas eu era o único a saber, o Bob e o Santo ainda não tinham falado sobre aquilo com Luca. Assim, dissemos apenas que aquele homem era estranho. Tudo era estranho naquela casa. Combinamos em não voltar mais lá. Que André saiba de mim que existo, eu tive certeza uma tarde em que estava num sofá com minha namorada debaixo de uma manta vermelha. Ela estava me tocando, é nosso jeito de fazer sexo. Em geral, nossas namoradas creem no Deus dos evangelhos assim como nós, e isso significa que chegarão virgens ao casamento? Apesar de os evangelhos não mencionarem nenhum procedimento desse tipo.
Assim, nosso jeito de fazer sexo é passar horas nos tocando, enquanto conversamos. Nunca gozamos. Quase nunca. Nós homens tocamos toda a pele que podemos, de vez em quando, enfiamos as mãos sob as saias delas, mas nem sempre. Elas, no entanto, tocam logo nosso sexo, pois somos nós que abrimos as calças e às vezes as tiramos. Isso acontece em casas em que os pais, irmãos, irmãs estão do outro lado, atrás da porta, e qualquer um pode entrar de uma hora para outra. Portanto, fazemos tudo numa precariedade permeada de perigo. Frequentemente não há nada mais que uma porta entreaberta entre o pecado e o castigo, e isso faz com que o prazer de se tocar e o medo de ser descobertos, assim como o desejo e o remorso, aconteçam simultaneamente, ligados numa única emoção que nós chamamos com precisão esplêndida sexo. Conhecemos cada matiz e apreciamos sua reluzente origem no complexo de culpa, do qual é uma variante entre tantas outras. Se alguém pensar que é um modo infantil de ver as coisas, não entendeu nada. O sexo é pecado. Pensá-lo como algo inocente é uma simplificação a que só os infelizes se entregam. Contudo, naquele dia a casa estava vazia, assim estávamos fazendo tudo com certa tranquilidade, quase que entediados. Quando a campainha da porta tocou, minha namorada abaixou o pullover e disse a André, veio buscar uma coisa, enquanto se levantava e ia abrir a porta. Parecia saber o que iria acontecer. Eu fiquei no sofá, debaixo da manta. Só tornei a vestir a cueca, os jeans estavam no chão. Não queria ser apanhado enquanto os vestia. As duas entraram na sala conversando. Minha namorada tornou a se meter sob a manta e André sentou-se numa cadeirinha para crianças, de madeira e palha, que estava ali. Sentou-se com aquele seu jeito perfeito de fazer as coisas insignificantes. Como se sentar numa cadeira de criança de madeira e palha quando havia cadeiras normais por todo lado na sala, e até no sofá onde estávamos havia lugar, era demais. Ao sentar-se me disse oi, com um sorriso, sem apresentações ou coisa assim. O que era sublime é que não se importava nem um pouco com os jeans no chão, com a manta, e com aquilo que evidentemente estávamos fazendo nós dois ali embaixo, quando ela tinha chegado. Simplesmente começou a conversar, a poucos metros das minhas pernas nuas, com uma tranquilidade que parecia um veredicto. O que quer que fizéssemos debaixo da manta era normal. Era a primeira vez que alguém me perdoava tão rapidamente com aquela leveza, aquele sorriso. Falavam de um espetáculo delas, minha namorada dançava com ela, tinham um espetáculo para montar. Faltavam algumas luzes, pelo que eu entendi, algumas luzes e uma passadeira de pano cinza, com 12 metros de comprimento sem costuras. Eu estava ali, mas não tinha nada a ver com aquilo e elas nunca se dirigiam a mim. Teria até me levantado, dado uma volta em outro lugar, mas estava de cueca. A certa altura, conversando, minha namorada começou a acariciar minha coxa, sempre debaixo da manta, lentamente, um gesto limpo, não exatamente um carinho. Era como um gesto inconsciente que tentasse manter alguma coisa acesa entre um antes e um depois. Era difícil entender se havia malícia, mas de qualquer modo estava mesmo me tocando, e eu tive um pensamento bom a seu respeito. Realmente chegarão virgens ao casamento nossas namoradas, mas isso não quer dizer que tenham medo, elas não têm. Acariciava-me e André estava ali. De vez em quando, mas não dava para entender se por acaso chegava a tocar no meu sexo, preso dentro das cuecas. Fazia aquilo enquanto continuava a falar de pano e de costuras, sem mudar minimamente o tom de voz, nada. Tocava meu sexo duro, como se não fosse nada. Pensei que realmente tinha que contar aquilo para Bob, não vi a hora de contar a ele. Estava pensando em que palavras usar, quando André se levantou. Disse que agora precisava ir e então perguntaria sobre o pano no teatro, e quanto às luzes pensaria em alguma coisa. Parecia que tinham resolvido o assunto. O telefone tocou, minha namorada foi atender, era a mãe dela. Olhou para o alto, depois tapou o bocal do telefone e disse minha mãe. André então sussurrou que conversasse tranquilamente, pois ela estava de saída. Despediram-se e minha namorada me fez um sinal com a cabeça, sem parar de falar com a mãe. Queria que eu acompanhasse André e fosse fechar a porta. Eu tirei a manta de cima de mim, levantei-me do sofá e segui André na outra sala e depois ao longo do corredor. Quando chegou diante da porta, ela parou e se voltou para mim, esperando-me. Eu dei ainda alguns passos. Nunca tinha ficado tão perto de André na minha vida, tampouco tinha ficado alguma vez a sós com ela, no espaço em que estivéssemos apenas os dois. Era um espaço ainda menor do que era, porque eu estava de cueca, e dava para ver meu sexo de longe. Ela sorriu para mim, abriu a porta e foi saindo. Mas depois se voltou, e vi nela uma expressão que um instante atrás não tinha, os olhos arregalados. A primeira frase que André já me disse foi: Ei, você teria algum dinheiro? Sim, um pouco.
Empresta para mim? Voltei à sala para olhar no bolso dos jeans. Minha namorada ainda estava no telefone. Fiz um sinal para dizer que estava tudo bem. Apanhei o dinheiro, não era grande coisa. Não é grande coisa, disse André enquanto lhe passava 15.000 liras ali diante da porta aberta, com a luz de neon do patamar que se misturava àquela incandescente da entrada. Em nossos patamares muitas vezes há plantas espinhosas que nunca veem o sol, e todavia vivem, e são mantidas ali com duas finalidades: a primeira é enobrecer o patamar, a segunda é testemunhar uma obstinação totalmente peculiar da vida, um heroísmo silencioso do qual deveríamos aprender alguma coisa a cada vez que saímos de casa. Ninguém nunca as rega, aparentemente. Você é gentil, disse-me André. Vou te devolver. Roçou minha face com um beijo. Para fazer isso teve que se aproximar um pouco, e sua bolsa fez pressão na minha cueca, estava bem naquela altura. Depois foi embora. Ela estava com uma espécie de febre naquele momento. A primeira vez que vi Bob contei-lhe tudo, exagerando um pouco aquela história da carícia sob a manta, acabou saindo que ela tinha até mesmo me tocado uma punheta. Ele então disse que com certeza as duas tinham armado, estava tudo combinado, era um daqueles jogos que André fazia. Era inacreditável que minha namorada tivesse aceitado. Você não deveria subestimar aquela garota, disse. Eu sabia que a coisa não tinha sido bem assim, mas isso não me impediu por um tempo de andar por aí como alguém que tinha uma namorada capaz de imaginar histórias daquele gênero e de organizá-las. Durou um bom tempo, depois passou. Mas durante aquele tempo fui diferente com ela e ela diferente comigo. Até que a certa altura nos assustamos, tudo voltou ao normal. Assim André passa, às vezes. Por outro lado, se quisermos realmente falar do santo, a mãe dele meteu na cabeça que tinha que falar conosco, os amigos do seu filho, e então organizou direitinho a coisa. Ela realmente organizou. Queria falar conosco um dia em que o santo não estava. Bob conseguiu escapulir, mas eu não, nem Luca, fomos parar ali sozinhos com aquela mãe. É uma senhora redonda que se cuida, nunca vimos sem maquiagem ou com sapatos inadequados. Mesmo ali na sua casa estava toda arrumada, resplandecente, embora de maneira doméstica e inofensiva. Queria falar do santo. Enrolou um pouco, mas depois nos perguntou como sabíamos daquela história de padre, que seu filho pensava em se tornar padre quando fosse mais velho, ou quem sabe imediatamente. Perguntou com alegria para que compreendêssemos que só queria saber algo mais, não tínhamos que tomá-la como uma pergunta perigosa. Eu disse que não sabia. Luca disse que não tinha ideia. Então ela esperou um pouco. Depois retomou com uma voz diferente, mais assertiva, pondo as coisas no lugar. Agora finalmente era um adulto que falava com dois garotos. Vimos-nos obrigados a dizer o que sabíamos. O santo tem um maldito jeito de levar a sério qualquer coisa. Ela fez sinal que sim com a cabeça. Às vezes é difícil entendê-lo, e ele nunca se explica, não gosta de se explicar, disse Luca. Nunca conversam sobre isso entre vocês? Falar, não falamos. E então? Queria saber. Aquela mãe queria que lhe disséssemos que nós rezávamos, mas o santo ardia na oração e tinha nas pernas um jeito de se ajoelhar como um desabamento, enquanto nós simplesmente mudávamos de posição, ele caía de joelhos. Queria saber por que seu filho passava horas com os pobres, doentes e delinquentes, tornando-se um deles, até esquecer a prudência do decoro e o comedimento da caridade. Esperava compreender o que ele fazia aquele tempo todo em que ficava grudado nos livros, e se nós também abaixávamos a cabeça e se éramos capazes de revoltas e de palavras tensas. Precisava entender melhor quem eram todos aqueles padres, as cartas que lhe escreviam, os telefonemas. Queria saber se os outros riam dele e como as garotas olhavam para ele se com respeito, a distância entre ele e o mundo. Aquela mulher estava nos perguntando se com nossa idade era possível pensar em doar a própria vida a Deus e a seus sacerdotes. Se era só isso, podíamos responder: sim. E como podem pensar nisso? Lucas sorriu. É uma pergunta esquisita, disse, porque nada mais parecia importar, à nossa volta, a não ser nos inclinar para aquela loucura, como em direção a uma luz. Que surpresa era descobrir agora quão profundamente as palavras deles haviam penetrado, e que nenhum ensinamento desde quando éramos crianças havia sido desconsiderado. Deveria ser uma boa nova, disse. Não é para mim, disse aquela mulher. Disse também que tinham nos ensinado o comedimento, aliás, haviam feito isso antes de tudo, sabendo que assim nos entregariam um antídoto para qualquer ensinamento seguinte. Mas não há medida no amor, disse Luca, de um jeito que quase não parecia ser ele. No amor e na dor, acrescentou. A mulher olhou para ele. Depois olhou para mim. Deve ter se perguntado se não estariam todos cegos diante do nosso mistério.
todo pai e toda mãe, cegados por nossa aparente juventude. Depois perguntou se algum de nós já tinha pensado em se tornar padre. Não. E por que então? Quer dizer porque os santos sim e nós não? Sim, porque meu filho? Porque ele quer se salvar, eu disse, e a senhora sabe do quê? Não queria ter dito aquilo, mas mesmo assim disse porque aquela mulher tinha nos levado ali para ouvir essa frase precisa e agora eu a dissera.